O deputado Carlos Jordi, da tribuna da Câmara, cobrou um posicionamento do presidente da Casa, Rodrigo Maia, sobre as arbitrariedades que vêm ocorrendo nos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Jordi disse que os verdadeiros atos antidemocráticos estão vindo da própria Corte, que deveria guardar a Constituição. O deputado afirmou: levaremos o caso às cortes internacionais para que o mundo saiba o rompimento institucional que o Supremo provocou. Assista. Senhor presidente, é nojento ouvirmos aqui deputados que alegam que não se pode violar a liberdade de expressão, que a liberdade de expressão ela tem um teto que não pode ser ultrapassado, para defender medidas arbitrárias, ilegais, como o próprio inquérito da censura, vulgo fake news, mas, em contrapartida, fazem aqui ataques ao presidente insinuando seu envolvimento com milícias. Isso é a maior hipocrisia que há nesse parlamento e na política. Mas o que pode ser pior do que um inquérito imoral, inconstitucional e ilegal? Ele é inconstitucional, pois fere a ampla defesa e o contraditório e fere o princípio do juiz natural. É ilegal, pois fere o nosso sistema acusatório, que tem as fases muito bem definidas da persecução penal, onde há a produção de provas, coleta de provas, feita pela Polícia Judiciária, que envia para o Ministério Público, e a partir daí para a segunda fase, que é a fase de julgamento, que é feita pelo Judiciário, nesse caso o STF. Desde o momento em que o Judiciário se imiscui nessa fase, na fase da persecução penal, está violando o nosso sistema acusatório. Mas em que eles se baseiam para fazer a instauração desse inquérito ilegal e inconstitucional? Num dispositivo do regimento interno do STF de 1980 que não foi recepcionado pela nossa Constituição, que diz que crimes que são cometidos na sede do STF, que atentem contra a vida de ministros do STF e cometido por autoridades, nesse caso poderia sim ser instaurado um inquérito, mas não foi recepcionado pela nossa Constituição. Mas aí vejam só como a narrativa já está criada. Alexandre de Moraes vai para a TV, vai para a decisão do inquérito, da validade do inquérito, para alegar que todo tribunal pode instaurar um inquérito, pode fazer investigações de ofício. Uma tremenda afronta ao Estado Democrático de Direito. Barroso diz que a internet é a extensão da sede do STF. Que contorcionismo lógico para defender arbitrariedades e autoritarismo por parte daquele que deveria ser o guardião da Constituição. O pior de tudo isso é ver o silêncio dessa casa, o silêncio e a omissão daquele que é o presidente da casa, que deveria sair em defesa do parlamento diante de tantas arbitrariedades contra essa casa. Nem na época do mensalão houve busca e apreensão de deputados, nem na época do mensalão houve quebra de sigilo bancário, e agora querem fazer isso para atacar aqueles que fazem críticas ao STF. Nós levaremos tudo isso às cortes internacionais. Não podemos aceitar essas violações de direitos e prerrogativas de deputados. E sim, está tendo no Brasil atos antidemocráticos. Esses atos antidemocráticos estão ocorrendo por parte do STF, contra as instituições, inclusive esta casa, e contra o povo brasileiro. Levaremos às cortes internacionais para saber os abusos e arbitrariedades que estão ocorrendo no Brasil por aquele que deveria ser o guardião da Constituição. Obrigado. Convido agora a deputada Alice Portugal. Perpétua Almeida. Deputada Perpétua. Agora, pelo Amicus Curiae, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, passo a palavra ao doutor Luiz Gustavo Pereira da Cunha, por 10 minutos. Boa tarde, excelências. Inicialmente, cumprimentar o ministro Marco Aurélio pelos 30 anos do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do qual cumprimento todos os demais ministros da Corte. Excelentíssimo senhor ministros, egresso tribunal, trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, em que figura como autor o Partido Rede Sustentabilidade, em face da portaria Gabinete da Presidência número 69, de 14 de março de 2019,
que ocasionou a instauração do inquérito 4.781, mais conhecido pela imprensa nacional como Inquérito das Fake News, na qual o Partido Trabalhista Brasileiro colabora como amicus curiae. Em breve resumo, Excelências, a DPF questiona que o inquérito 4.781, o qual tramita sigilo absoluto, portanto indisponível qualquer informação sobre eventuais crimes e investigados, podendo ser direcionado, inclusive contra jornalistas, parlamentares, membros do governo, membros do Judiciário e Ministério Público, detentores de prerrogativas de foro, além da cidadania em geral. Cito o autor da ação, abro aspas, a prevalecer o objeto por ele pretendido, a própria Suprema Corte estaria a editar, em pleno regime democráticos, mecanismos de auspícios análogos ao famigerado AI-5, dispondo de ferramental para intimidar livremente, como juiz e parte a um só tempo. Todo aquele que ousar questionar a adequação moral dos atos de seus membros. Aliás, esses eminentes julgadores não merecem escapar à censura da opinião pública, visto que optaram livremente por serem investidos na condição de agentes públicos. Fecho aspas. Trato agora da violação do regimento interno. Os artigos 43 e parágrafos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, invocados pela portaria do Gabinete da Presidência número 69 de 2019, que instaurou o inquérito 4.781, regulada pela resolução 564 de 2015, tratam do poder de polícia na sede ou dependências do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o poder de polícia está limitado às dependências ou sede do tribunal, nada além disso. Há um limite geográfico, uma competência territorial para o inquérito, limite e competências impostas pela letra do regimento interno. Nesta interpretação bastante inovadora, poderíamos admitir que o limite da competência territorial do regimento interno seria o alambrado do estacionamento às dependências do tribunal. Da violação do artigo 129 da Constituição, ou seja, Excelências, o poder de polícia do Supremo, fora das dependências territoriais, é totalmente ilegal por extrapolar os requisitos do artigo 43 do regimento interno e inconstitucional por simplesmente violar o sistema acusatório brasileiro. Sobre este ponto, cito um trecho bastante elucidador da manifestação da ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, onde abro aspas. O sistema constitucional de proteção e direitos e garantias fundamentais é integrado por regras e princípios que visam garantir a segurança jurídica, assegurando credibilidade, confiança, prevenindo arbitrariedades e excessos de concentração de poder, em um sistema de distribuição constitucional de atribuições e freios e contrapesos que institui um sistema de justiça orientador a promover a paz social. O devido processo legal e o regime de leis adotados pela Constituição integram este sistema de justiça, assegurando que a justiça será feita de acordo com o princípio da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade do juízo. Fecho aspas. Excelências, o inquérito viola o preceito fundamental da separação dos poderes, viola o artigo 129 da Constituição Federal, que trata da competência do Ministério Público para promover privativamente, repito, privativamente a ação penal pública. Apurações de crimes não de ação privada. Se os supostos crimes que são apurados por meio de inquérito esbarram na calúnia, difamação e injúria, como se extrai da portaria presidencial que instaurou o procedimento, neste caso se estará diante da hipótese de ações penais privadas, o que ratifica o total desacerto, o que torna ainda mais grave a situação em que ofendidos por crimes contra a honra tomam para si a persecução penal dos seus detratores, competência essa que a Constituição não outorga ao Supremo Tribunal Federal. Há ainda a violação da LOMAN. O inquérito viola, senhores ministros, ainda a Lei Orgânica da Magistratura, o qual expressamente dispõe em seu artigo 33, parágrafo único, que a presidência da investigação por magistrado somente é possível nos casos em que houver indício de participação de outro magistrado, o que não é o caso. Violação do princípio do juiz natural. Ao violar o sistema acusatório na instauração do inquérito 4.781, a portaria do Gabinete da Presidência, número 69 de 2019, extrapolou os limites do artigo 66 e parágrafos do regimento interno, pois o referido apuratório não ficou sujeito à livre distribuição, ferindo o princípio do juiz natural.
Sobre este ponto, cito o texto do peticionário inicial, onde abro aspas. A designação de um ministro específico para investigar crimes externos corrobora a criação, pela presidência do STF, de um nefasto tribunal de exceção, isto é, uma estrutura voltada para quem se adequar ao que um inquisitor entender como ofensa. Fecho aspas. Inquérito sigiloso, sigilo absoluto, violação flagrante da súmula vinculante número 14 da Suprema Corte. Soma-se as violações já explicitadas anteriormente. O fato do inquérito 4781 ter sido decretado como sigilo absoluto, ferindo de morte a súmula vinculante, onde eu abro aspas. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso aos amplos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício de direito de defesa. Fecho aspas. Violação das prerrogativas dos advogados. Sobre este ponto, o PTB parabeniza as atuações dos aguerridos advogados e cita o célebre frase do saudoso e renomado advogado Sobral Pinto. A advocacia não é profissão para covardes. O Partido Trabalhista Brasileiro pede vênia para chamar a atenção desta Corte para as recorrentes violações das prerrogativas do advogado, como, por exemplo, a proibição da entrada nas dependências da sede do Supremo, bem como todo tipo de dificuldade para o livre e regular exercício da advocacia, havendo clara violação a outro preceito fundamental, o do artigo 133 da Constituição, segundo o qual o advogado é essencial à administração da justiça. Excelências, isso é inadmissível no Estado democrático de direito. Se tudo isso já exposto salta aos olhos de qualquer entusiasta de direito, a ex-procuradora-geral da República, Raquel Doge, em sua manifestação de 16 de abril de 2019, solicitou o arquivamento do inquérito 4.781. Contudo, novamente contrariando a jurisprudência pacífica desta Corte Suprema, que ressalta a impossibilidade de recusar pedido de arquivamento quando deduzido pelo Ministério Público, por incrível que pareça, para a perplexidade de todos, o pedido de arquivamento não foi acolhido. Outros pontos não menos relevantes, excelências. Fake news não está tipificado no nosso ordenamento jurídico, não é crime. Violação do princípio da prerrogativa de foro, onde vários investigados não gozam de foro privilegiado, não podendo assim serem investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Tempos nebulosos de pura censura, ao proibir a circulação e venda da revista Cruzoé e do site O Antagonista. Excelência. Estamos diante de um inquérito ad eterno, sem prazo estabelecido. Supostos crimes de ameaça, injúria, difamação e calúnia já são tipificados no ordenamento penal brasileiro. Outro detalhe, do peso do Estado sobre as pessoas. Mandado de busca e apreensão em residência alheia à pessoa do investigado. Isso é somente uma pequena amostra da ilegalidade e da inconstitucionalidade da portaria do Gabinete Presidencial número 69 de 2019 e do inquérito 4781. Já finalizando, Excelência, ontem, ao preparar minha sustentação oral, logo me recordei dos meus tempos acadêmicos, de aluno da Universidade Cândido Mendes, Unidade de Ipanema, do meu primeiro estágio na Fundação Carlos Gil Barbosa, onde tive a oportunidade de conhecer diversas obras e o pensamento daquele eminente advogado. E diante da situação vivenciada, foi inevitável lembrar de uma dessas frases que, respeitosamente, cito agora como forma de conclamar esta Corte a retomada pela salvaguarda da Constituição Federal. Cito Rui Barbosa, abre aspas, a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela não há quem recorrer. Fecho aspas. Ante o exposto, tendo sido observada a lesão a preceitos fundamentais, inerentes à separação dos poderes, ao devido processo legal, à dignidade da pessoa humana, prevalência dos direitos humanos, submissão única e exclusiva à lei, vedação de existência de juízo ou tribunal de exceção, se manifesta o Partido Trabalhista Brasileiro, ora amicus curiae, pelo deferimento da medida liminar postulada na peça de ingresso, bem como pela procedência do pedido para o fim de se decretar a inconstitucionalidade da portaria Gabinete da Presidência número 69, de 14 de março de 2019, que originou o inquérito 4781, bem como todas as provas e desdobramentos ilegalmente produzidos. Uma boa tarde. Agradeço ao doutor Luiz Gustavo Pereira da Cunha e agora pelo amigo